A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do A paz do Senhor, Senhor. presbítero Otoniel Félix. A paz do Senhor. Queremos saudar todos os professores, mais uma vez aqui juntos, nesse podcast, promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IEADERN, aqui no Rio Grande do Norte. Bem, caros professores, estamos aqui já na lição de número 8, do segundo ciclo da lição do discipulado. A lição de número 8, ela fala sobre o Espírito Santo, né? Tem como título Crendo no Espírito Santo, e a gente vai tratar da terceira pessoa da Trindade, não, né? A gente sempre fala isso, terceiro porque está na terceira posição, né? Porque todos ocupam a mesma posição, mas terceira porque até a própria visão do Antigo Testamento ela era um pouco obscura a respeito do Espírito Santo. Não se tem essa expressão Espírito Santo, na verdade, a gente tem outros termos, né? Outros nomes, Espírito de Deus. Gênesis 1:1 já começa falando sobre isso, né? E a verdade é que o texto base, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16, fala sobre esta sabedoria, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, né? E eu acho muito interessante, quero frisar apenas os versículos 14, 15 e 16, que falam sobre a impossibilidade de nós, seres humanos, compreendermos as coisas de Deus sem a ação do Espírito Santo, né? Então, eu quero realmente destacar isso. Sem o Espírito Santo, Deus acontece como os meus professores de faculdade, viu, presbítero Otoniel e irmã Miriam? Homens céticos que não conheciam a palavra, leram a Bíblia e disseram, eu li a Bíblia, para mim é apenas um livro. E por que irmã Miriam, que eles não compreenderam, né? Sem a ação do Espírito Santo de Deus, a gente é muito limitado para entender as coisas de Deus. Mas, irmã Miriam, a gente sabe que entrar na mente do aluno, no coração do aluno, exige sempre um esforço, sempre uma dedicação, um olhar com uma certa atenção, um carinho. E a senhora vinha falando conosco, né, nas lições passadas, sobre os tipos de aluno, sobre as orientações pedagógicas. O que é que a senhora tem de bom para nós hoje? A paz do Senhor, mais uma vez. Paz do Senhor, irmão Raniel, presbítero Otoniel, e a você que está conosco, não é isso? Para mais uma lição maravilhosa, abençoada. E nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre os tipos de aprendizagem, não é? Falamos sobre o aluno pragmático, o analítico, e hoje nós vamos entender um pouco, irmão Raniel e o presbítero Otoniel, sobre o aprendiz interativo. Né? Sim. O aprendiz interativo é aquele que aprende conversando. O aprendiz interativo, que em outra, para que vocês possam absorver melhor, outro dia nós estávamos falando sobre essa questão da importância de conhecer o aluno e o presbítero Otoniel falou o seguinte, irmã Miriam, e o que a senhora pode me falar sobre a questão da avaliação prévia? Eu não entrei no assunto, o senhor lembra, presbítero Otoniel? Sim. Esse questionamento... Conhecimento prévio, né, relacionado. Isso mesmo, sobre a questão do conhecimento prévio, a avaliação prévia que nós fazemos, não é isso? Pois o aprendiz interativo é aquele que você avalia e ele aprende a partir do que ele já conhece. Por isso que eu achei interessante trazer essa informação hoje, porque nas lições anteriores nós já falamos sobre a Trindade, falamos sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, que foi gerado sob o poder e a ação do Espírito Santo. Então, o aluno, ele já conhece quem é o Espírito Santo, ele já sabe um pouco desse conteúdo. Aí, a partir daí, você pode trabalhar atividades, aproveitando o conhecimento prévio do aluno, e ele vai aprender muito mais, porque ele é um aprendiz interativo. Ele é aquele que se comunica bastante a partir do que ele já sabe. E ele aprende mais conversando do que absorvendo. Ele é aquele aluno que ele gosta de chamar atenção.
E ele é aquele aluno que ele aprende mais num parágrafo do que apenas com uma expressão. Ele precisa ler o parágrafo inteiro. Não consegue decorar. Se você falar muita coisa, o que ele viu sobre o que você passar, aquelas informações, ele coloca aquilo em prática e aprende e reproduz para outras pessoas. Porém, ele gosta muito de atenção, como eu já falei, e quando ele não recebe a atenção devida do professor, porque nós vemos isso em sala de aula, alunos que nos chamam muita atenção, ele começa a sentir que ele não tem nenhum valor. E por nós não conhecermos, às vezes até fechamos a oportunidade, né? Isso mesmo. Então, a minha proposta hoje é que a nossa aula, o nosso trabalho de hoje, né, esse podcast, seja num formato de uma atividade que vá atender o aprendizado de um aluno interativo. Que atividade seria essa? Uma roda de conversa. É algo que nós realizamos sempre em sala de aula, mas nós, muitas vezes, não sabemos que aquilo facilita bastante o aprendizado daquele aluno interativo, né? Então, diácono Raniel, presbítero Otoniel, quero convidar vocês hoje para nós trabalharmos nesta lição uma roda de conversa, como nós vamos fazer de conta que estamos numa roda de conversa e eu quero fazer o papel do aluno interativo. Então, vai ter momentos que eu vou atrapalhar vocês, você, caro professor, não estranhe, porque é aquele aluno que atrapalha e muitas vezes ele fica calado porque ele não sabe de nada. E se vocês me abordarem também, vocês têm toda a liberdade de chamar a minha atenção, porque vocês sabem que eu sou uma aluna interativa, então vocês podem chamar a minha atenção. Se, irmã Miriam, pode fazer uma pergunta. Como é que nós vamos saber se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Se eu não souber, eu vou dar uma risada, fazer alguma coisa. Pronto, então você, professor, vai ter uma oportunidade interessante hoje de ver ao vivo, né, gravado aqui, mas ao vivo, como é que aconteceria uma aula com uma roda de conversa, né? Isso a Miriam mesmo. vai representar um papel hoje. Ela vai ser a nossa aluna interativa, né? Então, não confundir com hiperativo, né? O hiperativo é aquele que não consegue parar. O interativo, não. Ele quer participar, ele quer ser notado e ele aprende através desse processo, não é assim? Não Nesse decora. caso, Ele não decora. Versículos não é com ele. Nesse caso, irmã, essa roda seria necessariamente na própria... Como seria feita essa roda, na verdade? Colocaria os irmãos envoltos um próximo do outro? Sairia daquele mesmo. sistema do professor estar na frente O próprio falando? formato da turma já muda, né? O próprio formato, porque é importante, até quando o professor toma uma decisão simples, eu vou colocar hoje os alunos em círculos, ele já fica, nossa, vai acontecer alguma coisa. Então, o professor vai iniciar a roda de conversa da seguinte maneira: irmã Miriam, nossa, senti sua falta, na aula passada você não veio, nós falamos sobre crer em Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, sentimos sua falta. Então, você começa a conversar com ele, como foi sua semana? Isso para a roda de conversa. Por que é importante começar conversando? Pergunte como foi a semana, diga uma brincadeira, sorria, porque os músculos deles vão ficar bem relaxados, ele vai ficar bem à vontade, não vai ficar se soltar. tenso. Isso. E você vai depois iniciar a aula sem ele nem perceber que já está envolvido na aula. A roda de conversa começa dessa forma. Então, nós podemos iniciar a nossa roda de conversa, né? Muito bem. Eu acho que é uma ideia excelente. O que é que o senhor acha, presbítero Otoniel? Com certeza, irmão. Com certeza, porque faz com que todos participem também, né? Lembrando da participação de todos, né? Lembrando que nós não vamos trazer muita informação, vamos somente conversar. É só o formato. Muito bem. Só o formato. Então, vamos simular o início. A paz do Senhor, irmãos, nós estamos iniciando a nossa aula de hoje. Queria que vocês sentassem aqui no círculo,
Estou notando aqui a nossa irmã Miriam, nosso irmão Antoniel estão aqui conosco hoje. Já faz um tempo que a gente não se vê, eu não estava aqui no domingo passado. Como é que vocês estão? Estou bem, professor. Ah. Realmente, realmente, professor, eu, inclusive, também nem vim esse domingo passado. Aí, nesse caso, irmã Miriam, o que foi tratado mesmo, você lembra? Olha, domingo passado, nós falamos sobre o que mesmo? Bom, eu não decoro muito as coisas, vocês Muito sabem. bem, já que nós estamos Mas aqui olha só, como calma, facilitadores, né? eu não O posso, objetivo não é emparedar o aluno, né? Justamente. mas eu estou com a revista na mão, viu? Muito bem. É uma Olha, aluna aplicada, veio com a revista. isso mesmo. Foi a lição de número 7, não é isso? Foi isso Isso, mesmo? muito A bem, lição de muito número bem. Isso. 7. Crendo na vinda de Jesus Cristo. Eu sei que esse tema aqui tem alguma coisa a ver com escatologia. Ah, Muito bem, rapaz, a que senhora está coisa, muito hein? bem informada, viu? Estou. E a de hoje, nós vamos falar também um termozinho que tem a ver com o Espírito Santo, que é a pneumatologia, que fala do ar, né? Pneus vem de ar, e tem tudo a ver com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma aula que nós tivemos aqui, e uma professora Miriam, não é você não, viu? Uma outra professora Miriam falou sobre o insuflar do Espírito Santo de Deus. Esta figura que é o Espírito Santo de Deus, ele tem papéis importantes, viu, gente? No nosso dia a dia, na nossa vida cristã, né, presbítero Antônio? Então, eu queria que o senhor nos trouxesse alguma informação a esse respeito, o Espírito Santo, o Espírito de vida, ele que tem tantos nomes, né? Eu estou aqui mais uma vez com a nossa declaração de fé, quero já deixar essa dica aqui para outros professores. Capítulo de número 6, que fala sobre o Espírito Santo, e a palavra Espírito Santo nem existe assim dessa forma no Antigo Testamento, mas tem vários nomes aqui, ó. Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de vida, todas palavras relacionadas ao Espírito Santo, né, presbítero Antoniel? Isso, meus irmãos. É interessante atentar porque quando nós analisamos hoje, no caso, a nossa lição, ela está falando sobre a terceira pessoa que chamamos da Trindade, como o diácono Raniel falou no início, não seria uma terceira inferioridade, não é assim que a gente deve Não entender, é e de hoje nós vamos posição, discutir, né? justamente, e hoje nós vamos justamente entender o que significa e quem é a pessoa do Espírito Santo, porque é crer na pessoa do Espírito Santo. A lição de hoje, ela traz essa importância, a igualdade do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. No Exatamente, primeiro versículo da exatamente. Bíblia, ele já vai aparecer. Quer Gênesis dizer, 1 lá e nos 1, né? primeiros versículos no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou do abismo ali. Então, Ele já estava lá já é a desde primeira sempre. referência. Isso. Então, esse Espírito é identificado como Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Então, essa questão vai ser revelada também de uma forma mais ampla no Novo Testamento, a identidade mais ampla do Espírito Santo. E é isso que vamos tratar posteriormente. Perfeitamente. A irmã Miriam tem alguma coisa para nos dizer também? Quer Sobre fazer essa algum questão do comentário? pairava sobre a face. É sobre a face, professor? Isso. Sim, Isso. Muito bem. Por causa disso, eu já vi muitas pessoas dizerem que ele é uma força, é apenas uma força, é apenas um vento, mas eu acredito que ele não seja uma força ou seja o vento. Não é verdade? Porque a Bíblia declara que o Espírito Santo, ele é Deus, uma pessoa. então, Não é dizer que ele é uma Isso. força é como se eu estivesse rebaixando ele, né? que ele não É, fosse uma pessoa, mas ele é uma pessoa. Ele tem as Muito bem. características de Deus, os mesmos atributos. Então, ele é Deus, é uma pessoa, não é isso? Se ele é uma justamente. Foi o que eu pessoa, então ele tem aprendi. vontade própria? Foi o que eu... Justamente. E outra coisa, quando Jesus diz, eu vos enviarei outro, quando ele fala outro, não é um vento, não é uma força. Outro é outra pessoa.
Isso é. Está Está em pé de igualdade, né? O problema maior dessa questão aí é que existe, inclusive, denominamos de seitas, né? Que pensam dessa forma. Qual é o problema maior? Porque no Antigo Testamento a palavra para espírito, como no Novo também, ela pode ser espírito, ela pode ser vento, ela pode ser sopro. Isso vai depender do contexto em que ela está inserida, né? No caso, espírito de Deus seria sopro de Deus, seria o que de Deus aí, né? Então, a Deus soprou palavra, nas narinas de Adão, né? isso, esse sopro foi um espírito. Aí, assim, por isso que a confusão de identificar como força, a palavra para espírito não é traduzida como força. Espírito no hebraico, ele tem o significado, tanto no hebraico como no grego, que é as duas línguas principais da Bíblia, ela é justamente, como eu falei, é espírito, pode ser traduzido como vento, pode ser traduzido como sopro. Agora, onde é que está a questão? A questão é que no hebraico lá seria ruach, né? Ruach, eles falam assim, né? Ruach. Ruach. Puxando assim, ruach, hakodesh, ou seja, Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é aparecido justamente no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, como sendo Espírito de Deus, porque ele é identificado com o próprio Deus. A revelação, como eu estou dizendo, no Novo Testamento é que vamos observar já no Antigo Testamento também, mas de uma forma mais plena no Novo Testamento. No Antigo Testamento Espírito... ele é prometido, né, pelo profeta Joel, e Isso tem várias passagens, desde o Gênesis, né? Mas não é tão claro, né, presbítero Antônio? É uma coisa assim não é tão claro. Justamente, não é tão claro porque a ideia é que a ideia principal no Antigo Testamento era a pessoa de Deus o Pai, né? De Deus o Pai. Agora, o Senhor Deus vai estar sendo revelado. Aí a questão é justamente que nós devemos observar para identificar a individualidade, que é a pessoa do Espírito Santo e a sua própria divindade. É isso que nós vamos tratar hoje. Porque ele vai ser revelado como um ser pessoal, distinto do Pai e do Filho, mas um em igualdade com o Pai e o Filho. Ou seja, na divindade ele seria um. Ele vai sendo revelado no Antigo Testamento como o Espírito que é de Deus. E no Novo Testamento, ele vai ser revelado também como o Espírito de Cristo. Então, vocês observam que, dentre todos esses termos, nós observamos uma união. Só que as Escrituras vão revelar que ele é um ser pessoal. Aí, quando falamos de ser um ser pessoal, não vamos confundir com um ser humano. Quando falamos de ser pessoal, é porque ele é dotado de individualidade, ele é dotado de atributos pessoais, como ele pensa, ele sente, ele determina, ele faculta, a palavra ele de Deus deseja. Diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, quer dizer que eu posso entristecer, né, essa pessoa do Espírito Santo. Justamente. O Espírito Santo pode se entristecer, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Nós vamos analisando justamente a sua individualidade. É onde entra a questão da sua personalidade. O texto que nós temos, se eu não me engano, na meditação, na lição, vai trazer justamente o texto de João, no capítulo... Vamos só pegar aqui no texto lá logo no início, parece que é a meditação. Deixa eu só dar uma João olhadinha 14, aqui. 16 e 17. Eu rogarei Leia ao Pai, aí. Né? E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, nem vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só. Tem pessoas curiosas, por exemplo, olha só, Provérbios 1 e, deixe-me ver aqui, 23, 1 e 23, porque nós sempre falamos, olha, Espírito Santo é uma pessoa, então você sempre vai encontrar Espírito Santo, onde está se referindo ao Espírito, uma letra maiúscula é uma pessoa, dele, por exemplo, né? D minúsculo mais o E maiúsculo. Mas olha só, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, em letra minúscula, meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É algo que está se referindo ao Espírito de Deus, mas que está escrito em letras minúsculas. Algumas pessoas já me abordaram por que estão se referindo ao Espírito de Deus, mas está em letra minúscula.
Que a questão está na tradução realmente. Porque na tradução a gente vai ver se está se referindo ao próprio Espírito do Senhor ou o Espírito de Deus. Porque, diferentemente do nosso português, quando você vai citar nomes pessoais, inicia com a letra maiúscula, assim. Isso mesmo. Só que, entre os hebreus lá e também no grego aqui, não há essa distinção. Ou eles eram escritos em letras que a gente chamava de, no grego, unciais, que eram só maiúsculas, ou também eles passaram a escrever depois, posteriormente, em letras minúsculas. E no hebraico, principalmente, também, não há essa questão de maiúscula, minúscula. Por isso que o contexto é que vai dizer se ele está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito do homem, ou a um vento, ou simplesmente porque há um significado amplo. Como nós estávamos dizendo em João, que o professor Raniel falou, João 14, Jesus está falando para os discípulos que ele vai, mas ele enviaria outro Consolador. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aí ele diz assim, para que fique convosco para sempre. É interessante salientar que, quando ele diz assim, que ele vai e ele vos dará outro Consolador, essa palavra outro Consolador é importantíssima para nós justamente informar ao aluno na EBD e na escola dominical, e o professor ficar atento, porque ele vai justamente distinguir a pessoa do Espírito Santo, do Pai, e a pessoa do Filho. A palavra que Jesus utiliza é alon. Esse termozinho alon, na língua grega, é diferente de outro termo que significa outro, heteros. Ou seja, esses dois termos, halon, ou alon, alós, depende da forma que está escrita, e hetero vem do nosso conhecido heterossexual, né? Ou seja, a identificação de alon é para justamente fazer distinção da pessoa, seria outro, como uma pessoa, mas em sua essência, não semelhante, mas igual. Entendeu? Então seria outro Consolador. Se Jesus é chamado também de Consolador, então ele seria um na divindade, mas como pessoa já estamos observando a sua pessoalidade distinta do Pai e do Filho. Então, como foi ainda falado ainda nas lições anteriores, na primeira lição sobre o Deus Trino, nós vimos lá que há uma divindade que consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, é a primeira lição termo... que nós demos, né? Isso. No caso é a lição de número 2. Só para não trazer. Sim, a nossa. Isso. Porque como nós estamos gravando de forma, né? Isso, sequencial. Trocada, sequencial com os outros professores. Então, crer no Deus Trino é justamente crer nessa ideia. Aí é onde entra a questão de entender esse termo aí, outro, porque o outro aí é diferente, como eu falei, né? Aí, irmãos, não podemos esquecer, é onde entra o termo pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Pessoa, essa aplicação, essa pessoa na Trindade, como alguns dizem, ela poderia induzir alguém ao chamado sabelianismo, que já falamos, ou ao modalismo, que também já falamos. Não vamos falar mais sobre esses dois movimentos heréticos, né? Mas é para justamente distinguir a pessoa do Espírito Santo desses dois movimentos. Porque, por essa razão, inclusive os pais da igreja, como se chama o pai da igreja? E ele não foi criado também pelos outros, isso, né? Justamente. Como essa diz doutrina... aqui, viu, presbítero Otoniel, só um parênteses, ele fala aqui sobre o credo de Atanásio, muito importante. Ele diz, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ninguém foi criado por ninguém. Todos são iguais, todos existem, simplesmente existem, né? Mas diga lá. Justamente. Todos são Deus. Então, o credo de Atanásio necessitou? Isso. Não, falar que existe é muito pouco. Deus simplesmente é. Isso. Existir ainda pressupõe uma criação, talvez. Uma criação, existir ainda dá a entender que... como Deus disse a Moisés, diga lá, Faraó, que o eu sou te enviou. Eu sou. Isso mesmo. Então, eu existo por mim mesmo. Não preciso eu existo, vocês existem. Mas Deus, ele simplesmente é. Isso, justamente. Porque o Espírito, ele, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, é chamado de o Espírito é eterno. Se ele é eterno, não há início nem fim para ele. Então, para entender a pessoa do Espírito na divindade, sendo o próprio Deus,
por isso que Atanásio, esse credo de Atanásio, veio, vamos dizer assim, cravar a ideia final da doutrina da pessoa do Espírito Santo na divindade, que ele é Deus. Porque Para trazer começaram... clareza sobre aquilo que nós cremos, né? Esses credos, Justamente, eles não são aditivos à palavra de Deus, não eles é. apenas cravam, clarificam, né? E foi Especificam depois, aquilo que justamente por nós causa das cremos. discussões, justamente por causa das discussões que estava vendo, Perfeitamente. de alguns grupos negando a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos em lições passadas que os outros credos, o credo niceno, eles foram formulando e provando, vamos assim dizer, confirmando a doutrina do Filho, e agora nós estamos justamente diante dessa doutrina do Espírito. Então a gente não pode esquecer isso, porque esses pais da igreja, no caso a Atanásio é considerado pai, a gente chama de pai, seria um doutor da igreja, é aqueles que deram continuidade às doutrinas dos apóstolos. Eles preferiram chamar, assim, esse termo pessoas, eles utilizavam lá um termozinho chamado de homoses. Por que eu tenho que dizer esse termo? Porque são termos utilizados por eles para distinguir e informar que ele era um ser, era isso que se pensava. Aí depois veio outro termo, muito conhecido também como hipostases. Hipostase justamente para demonstrar na Trindade, e principalmente nessa era chamada de era patrística, era usado como sinônimo de ousia, outro termozinho grego que significa essência, ser. Então é importante sabermos esses significados, porque assim nós vamos demonstrando que essa discussão não é de hoje, já foi definida, já foi, inclusive, pelas Escrituras Sagradas, demonstrando a sua personalidade e divindade, e ainda existem grupos heréticos que tentam diminuir e trazer o Espírito Santo como uma força ou força ativa de Deus, termos que não aparecem na Bíblia. Força ativa, não tem esse termo na Bíblia, força ativa ou força de Deus relacionada ao Espírito Santo, em hipótese nenhuma. A energia, a Não força. há. E Então, então o Espírito Santo, ele age e ele sempre está conosco, não é isso? justamente. Ele Por age, isso sempre que está conosco, mas essa questão de estar conosco, deixe-me ver. Por exemplo, no Antigo Testamento, ele sempre vinha, era como se ele desse força para as pessoas realizar algum tipo de atividade, depois ele se retirava, ele não permanecia. No Novo Testamento, isso acontece de forma diferenciada, estou certa? Acontecia isso de é forma diferenciada, porque ele justamente. veio para permanecer. Não é isso? É esse o sentido que eu entendi, caros professores? É. Porque na obra da redenção, o Espírito Santo foi revelado no Antigo Testamento em três funções básicas que ele aparecia. Ele tinha a função determinada por Deus, né, de ungir reis, profetas, sacerdotes. Então ele não era derramado como hoje nós vemos. O derramado do Espírito foi na profecia de Joel, né, capítulo 2, versículo 28, Capítulo 2, que, isso, 2:28. que se concretizou ali em Atos capítulo 2. Atos Esse 1, foi o né? Atos derramar 1 do e 2. Espírito, entendeu? Só que esse derramar é justamente para dar o Espírito como promessa de Jesus. Jesus estava subindo aos céus, aí disse, Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ele faz referência a Joel 2. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É justamente essa profecia. Aí é onde está algo que tem que ser também analisado, porque quando eu falo que o Espírito Santo ele agiu daquela forma no Antigo Testamento, e hoje ele está agindo onde? Na igreja. Ele habita na igreja, porque Paulo vai dizer que somos templo do Espírito. Mas isso faz com que, a pergunta que eu lanço aqui, isso faz com que diminua ou não apareça o que é um ser pessoal, no caso do Espírito Santo, ele vai deixar de ser um ser pessoal, porque o que vem a ser, o que tem que ficar claro aqui na lição de hoje, o que é ser um ser pessoal nessa divindade, porque está falando de crermos no Deus Trino e agora na pessoa do Espírito Santo. Como é que eu vou crer nele e como eu entendo nas Escrituras que ele é Deus e que, sendo Deus, é também um ser distinto como pessoas na divindade do Pai e do Filho, porque ele não é o Pai e ele não é o Filho. Ele é um ser distinto. Então, Eu vou além. Como a nossa irmã Miriam falou, ele no Antigo Testamento agia de um jeito, no Forma Novo esporádica, Testamento né? ele age de outro jeito. E que jeito é esse que ele age? Como é que ele agia antes e como é que ele age agora? A senhora fez uma pergunta, eu estou fazendo outra. O que é que a Pois, senhora acha?
Pois é, como é? É, Se ele vamos é ver o lá. mesmo, por que que ele estava agindo de um Pois jeito antes e o é, de um jeito isso agora? mesmo. Olha só, o Novo Testamento, ele veio para ficar, não é isso? No Antigo Testamento, é, ele trabalhava de uma forma bem esporádica, como eu falei, não é isso? Mais No Antigo discreta, Testamento, talvez. mas isso mesmo. É, ele, como eu já falei, ele capacitava, o irmão também explicou aí, para um certo serviço, mas não ficava permanente. Estou falando da forma que eu aprendi na escola dominical, não consegui decorar. E Não lembro hoje, todas as expressões, pois é, não lembro todas as expressões, mas hoje o crente em mas tenho o Cristo, né? entendimento de que havia Eu uma tenho esse Havia, entendimento manifestação que hoje o no diferente, crente, né? Antigo Testamento, essa era a manifestação do Espírito. Ele ficava Isso. na pessoa do profeta, ele ficava na pessoa do rei, ele agia na pessoa do sacerdote, e em alguns momentos, como no caso de Saul, junto com os profetas, ele havia e, vamos dizer assim, saía, porque a ação do Espírito ainda não era para estar na pessoa. Isso no Antigo Testamento, no coletivo, vamos dizer assim, porque ainda não era o que chamamos hoje de período, né, de graça, de igreja, era algo prometido para a igreja. Então lá era uma atuação mais, vamos dizer assim, menos aparente como hoje, menos aparente. Mais A discreta. sua atuação era diferente. Hoje, mais discreta, justamente, até porque a atuação no Antigo Testamento era mais, vamos dizer assim, quem aparecia, para entender, entre aspas, era o pai. O pai aparecia, né? Agora, eu acho interessante nós voltarmos aqui, antes de chegarmos nessa através das questão das manifestações manifestações. dele, Mas olha só, eu eu quero acho que vocês interessante, me tirem hum, uma dúvida. O pai sim, aparecia, como o senhor falou, o pai aparecia hum, através das manifestações, que nós chamamos, tem um nome bem especial, como é o nome que as pessoas davam, professor Raniel? As Os nomes? a manifestações, não, manifestação dele. Ah, manifestação de Deus, quando Deus se tinham manifestava. vários nomes aqui. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, A manifestação do Espírito, Pai, a manifestação do Pai, quando Deus se sim. manifestava, por exemplo, no fogo, através de chamas de fogo, era um nome que acontecia da natureza, Sim, fenômenos naturais e outras fenômenos coisas, né? naturais, Um vento, até o o profeta Elias vento, também, isso Se eu né? mesmo. entendi bem a pergunta da Experimentou aluna, essas coisas. Vamos se eu lá. entendi bem, se eu entendi bem a pergunta do aluno, talvez eu esteja querendo se referir-se a isso, o que chamamos de teofanias. É isso aí mesmo, é porque o nome um pouco difícil para mim ainda, mas Sim, eu sei que a teofania. isso mesmo, As É um eu termo grego, né? manifestações de sei Deus. somente o significado, não sabia o nome, certo? Pronto, o Mas nome sei é o significado. teofania. Teofania, muito bem. Então, para Teo e você, epifania, professor, que está manifestação nos de Deus. assistindo, nós estamos aqui hoje ministrando a nossa aula, estamos fazendo de conta que estamos numa roda de conversa, estou fazendo o papel de um aluno interativo, aquele que não decora, ele não aprende versículos com pequenas expressões, ele entende mais um parágrafo, mas ele gosta muitas vezes de interromper o professor, de chamar a atenção, de fazer E às vezes perguntas. sai da lição do tema todinho, né? Completo, por Isso completo, assim. mesmo. Gosta de chamar atenção, gosta de se sentir valorizado, mas ele aprende a partir do pouco que ele sabe. Por exemplo, ele sabe que Deus se manifestava através de fenômenos como fogo, vento, a manifestação de Deus, mas não lembrava o nome daquelas manifestações que é dado como teofania. Mas o aluno, mesmo assim, ele não deixa de interagir, não deixa de chamar atenção, e quando o professor não dá atenção a ele, ele se sente desvalorizado. Então, nós precisamos trabalhar esse aluno a partir dos seus conhecimentos. Mas vamos lá, nós falamos sobre essa questão, né? Então, hoje o crente em Cristo Jesus, ele torna-se habitação permanente. Olha só que Perfeitamente. interessante.
olha só que interessante. Deus se manifestava através de teofanias, não é isso, professores? Sim, Teofanias. sim. O Espírito vinha, capacitava alguém, ficava ali, reis, profetas, não é isso mesmo? No Antigo perfeitamente. Testamento, De o formas muito Pai, particulares, isso. né? Não de O forma Pai se abrangente. manifestava, olha que interessante, o Pai se manifestava, né? O Espírito Santo agia de forma esporádica, né? E no Novo Testamento, Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo ascende ao céu, aí vem o Espírito Santo. Mas eles estavam Tem uma outra desenvolvendo. palavrinha, viu, irmã Miriam, presbiteriana, tem uma outra palavrinha também ligada à manifestação, além de teofania, que é a Shekinah, né, que é Isso a mesmo. manifestação da glória de Deus. A Shekinah está mais associada a fenômenos mais impactantes, né? O fogo e tal. Então, É. também tem a ver com a manifestação, mas aí no caso da glória de Deus, né? A Agora, teofania, interrompendo né? novamente, né, sobre a questão da natureza, estou interrompendo muito vocês hoje, mas nós já vamos falar algo que me chamou a atenção, né? Sim. A Fique à natureza, vontade, fique à a vontade. natureza, estamos conversando, a natureza e a obra. Aqui não tem completo, mas eu acho que é a natureza e a obra do Espírito Santo, é isso? Foi Sim. isso que eu entendi? É porque é de sua natureza e obra, né? Sua Dele, do natureza e Espírito obra. Santo. Muito obrigado. Isso. Deus igual com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, ele é Deus? Nós sabemos que sim. A Bíblia ela responde de forma bem clara, não é verdade? Junto com Sim, Deus, o Pai e o Filho, que é Jesus Cristo. E em seguida tem o Espírito Santo, que é o terceiro perfeitamente. membro, como já falou, o membro da Trindade. Mas eu não entendi essa questão de obra. Eu não entendi essa questão de natureza e obra, porque natureza não é somente a natureza, plantas, como o Sim. Espírito A Santo. natureza como se É, fosse as plantas, os animais, não. Aí é natureza né? no sentido de ter a mesma característica de Deus, né? Os mesmos Isso. atributos de Deus, né? Por Onisciência, isso, onipresença, etc. Por justamente isso que ele é Deus. por isso Isso. que tem que o professor explicar bem ao aluno essa natureza, tanto a natureza divina como a natureza na pessoa, no Criação. caso, né? E a distinção, que não tem nada a ver a história aí, né? O aluno aí que perguntou, ele se confundiu realmente. Novo convertido, né? Não, eu sou aluna hoje, então é importante. A senhora hoje é café com leite, vai Sou fazer café com todas as leite. perguntas que o Aí, aluno faria. Isso, estou justamente, fazendo perguntas que muitas vezes são bobas para o professor, para outras pessoas da turma, justamente, mas, ele tem que trazer à tona os significados, né? mas nenhuma dúvida é boba, Não, certo? Eu com posso até certeza. perguntar, professor, a natureza não é o vento, as plantas? Por que que vocês Justamente. falam sobre a natureza do Espírito Santo? Ele realmente é vento, não é isso? É a natureza. Hum, É muito importante esses detalhes. justamente. Por Não, isso não podem que passar despercebidos, porque por conta de uma pergunta que não não, demos não, atenção, tem o que conceito responder. continua lá errado na cabeça do aluno. É. Por isso que numa aula é interessante os conceitos, né? Os conceitos. Perfeitamente. E aí ela Iniciar fez a falando. pergunta, né, presidente Otonel, sobre a diferença de natureza e obra, né? Qual é a Uhum, distinção? Natureza, a gente já disse, a natureza nas características, nos atributos que o Espírito Santo tem, divinos. tal qual o Filho e tal qual o Pai, como tem o credo de Atanásio. Mas e a Isso. sua obra, né? Como é que a gente percebe a sua A obra obra, a sua seria, ação, né? a obra seria justamente a sua ação. A sua Isso. ação. Um exemplo que a própria lição traz, Lucas 1:35, onde fala que ele foi participante na obra da criação da pessoa Isso. humana de Lucas Jesus. 1,35, né? Descerá sobre ti o Espírito É, Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ele, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. ele participou na criação, em Gênesis capítulo 1,
porque ele pairava. O termo pairava ali, às vezes, na nossa tradução aqui, ela fica um pouco distante do significado real. Mas o significado real é dando forma à criação. Então, ele participou na criação, ele participa... Atuava, né? Esse pairava é Exato. atuava, né? Atuava dando forma à própria criação. Ele participa na santificação da igreja, no convencimento do homem do pecado, da justiça e do Aí já juízo. estamos falando da sua obra, né? Que são Então, sua obra. características do Espírito Santo, da sua ação na Justamente, igreja, a participação né? dele Que da obra é nesse tempo de sentido. hoje, tempo da graça. Nós, igreja, Isso. recebemos a ação do Espírito Santo de Deus na santificação, primeiramente no convencimento, né? Porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele convence, ele santifica, ele consola. São várias as suas ações, é isso? São as atividades. Isso. Realiza o novo nascimento, João capítulo 3. Ele nos coloca, nos batiza. 1 Coríntios 12, né? Diz que o Espírito nos batiza no corpo de Cristo, no novo nascimento. Isso é uma obra dele. Ele nos leva ao é uma corpo ação de Cristo. sobrenatural de Deus, através feita da por um figura do Espírito Santo. Muito bem. Então, isso é obra dele. E revela Jesus para nós. Faz, como eu falei, ele também nos batiza no Espírito Santo. Nos lava, nos purifica. Então, isso aí está batiza. Incluído na questão de revelar Jesus para nós. Está incluído que o Espírito Santo, lá no subtópico 12.2, né, aqui sobre a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é verdadeiro, não é isso? O Espírito Santo é verdadeiro. O presbítero Otoniel acabou de falar que ele revela Jesus para nós. Eu lembrei de um certo versículo que eu não lembro bem onde está escrito na Bíblia, mas onde Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que tem a ver o Espírito Santo, que é a verdade, e essa questão de Jesus Cristo afirmar que é o caminho e é a verdade? Né? João... Diga aí, presbítero Otoniel. Sim, eu esperando você falar, né? Pode falar. A verdade revelada em Deus mostra sua própria divindade, né? E a sua essência. O Espírito Santo seria um nessa divindade. Só que, do jeito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo também é o Espírito da verdade. Então, isso aí me mostra, é o que eu entendo. A unidade. Isso é que a unidade, porque como ele é a verdade, aí o caminho e a verdade. Aí o Espírito Santo nos revela que Jesus é a verdade. Muito Por bem. isso, ele também é a verdade. E ele também nos revela que Jesus Cristo é o caminho. Por isso, presbítero Otoniel, que o Espírito Santo revela para nós Jesus Cristo, porque ele nos revela a verdade, porque ele nos revela o caminho. Então, por este motivo, é o Espírito da verdade. Perfeitamente. João 16,14, né? Revela a verdade sobre Jesus. Ele também revela a verdade sobre nós mesmos, Salmos 51:16. E o tópico 2.2 ele fala santo e verdadeiro. Ele é santo porque ele é puro, porque ele é limpo, porque ele é separado, ele está distante de qualquer forma de pecado. E ele é verdadeiro porque ele revela o Filho de Deus, revela o caminho da salvação, revela quem nós somos e quem nós passamos a ser em Cristo. Então, por isso ele é santo e por isso ele é verdadeiro. E que ele é o Espírito de Cristo. E as Cristo Escrituras vão é a verdade. São... Eu estou vendo aqui lá em 2 Pedro 1, e verso 20, até o versículo 21, que fala que ele soprou os livros e este se tornou livro da verdade. Porque o Espírito Santo é a verdade. Se o livro se tornou livro da verdade, quem soprou? Não é isso? Perfeitamente. Entendi bem? É interessante você ler o texto, caro aluno, para saber se realmente você entendeu bem. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. 2 Pedro, eu ainda não sei encontrar. Eu posso falar ajude ela que aí, eu meu não irmão. sei. Ajude
Ajuda Sem ele aí. encontrar ou procurar. Já no finalzinho do Novo Testamento, você tem É, aí eu tenho uma os Bíblia. evangelhos, Olha os quatro aqui, ó, evangelhos, muito bem. Você tem Então uma a Bíblia senhora muito vai boa de lá aplicar. para o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas e João, uma Bíblia passa de aí pelas... estudo de Isso, aplicação pessoal. Muito muito bom, viu? bem. Feita para você. Passa aí as cartas de Paulo Tem uma e linguagem depois bem a clara. gente chega lá em Pedro, viu? Depois das cartas de Talvez você. Paulo. E digo mais, ela acha mais fácil se começar de Apocalipse para trás. É Vai mais É voltando pertinho isso para do que eu trás. fim. estou fazendo, professor. Ah, tá vendo? É sempre Já sabe? bom, caro professor que está nos ouvindo, porque essa é a realidade da sala de aula, essa é a realidade do novo convertido. Às vezes, como eu já falei, fazer uma pergunta boba, se pode dizer que não sabe onde está, e carinhosamente, brincando, você ajuda ele a procurar, certo? Eu falei que era Perfeitamente. onde? É depois de Segundo João, Pedro. segundo Pedro. Não é segunda, não, né? Não, segundo. É porque é tão pequenininho, olha, encontrei, Segunda viu? carta do Segunda apóstolo Pedro. carta, 1 e versículo 20. Aqui a luz não está muito boa. A luz não está muito boa. E a letra é muito Ajude ele aí, pequena. caro aluno, a ler o texto. Eu vou procurar no celular, porque não, mas eu já Segundo encontrei, Pedro viu? 2, Aqui, ó, já 21, encontrei, mas não 22. consigo fazer a leitura, professor, por causa do tamanho da letra, mas nós precisamos Vamos, ler. vamos fazer essa Justamente. leitura então. Segundo Pedro 2, 21 e 22. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um 20 verdadeiro... e 21. 20 e 21. Então eu comecei do 21. Muito bem. Segundo Pedro 2 e 20 e 21. Vamos aqui. Eu não vou ler na Almeida Revista Corrigida, vou ler numa outra versão. Mas diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 20 e 21. 20 e 21. Isso. Caro aluno, acredito que houve um Um equívoco equívoco, aqui no entendimento. segunda Pedro, Sim. segunda Segunda de carta Pedro, de Pedro, capítulo 20 e 2, versículo 21, 20 e 21, não diz isso, não. diz Assim que não, você entendeu. que eu Ele está falando entendi isso aqui. aqui, professor, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Você está lendo em Escritura outro. é de particular interpretação. No caso aí não é segunda Pedro, não, cara aluno. Então, veja de novo a ensinar. Olha, aí você pede para que o Segunda aluno que está do seu lado. Pedro 1, 20 e 1, Tá certo. capítulo Muito bem. 1. Isso. Eu não citei Tá. eu falei 20, Ah, porque Não tem capítulo problema. Vamos lá, 2 eu vira a ouvi página aí aqui. voltando. Foi, Tem foi. não, problema não, você está professor. iniciando, é assim mesmo, como novo na fé, o manusear das escrituras, às 20 vezes e você não compreende, 21. mas não se Isso mesmo. preocupe, é assim Mas que eu vou ler porque aprende. ela disse que a iluminação não está boa lá. Mas diz assim, segundo Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É isso mesmo, cara? Isso mesmo. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse com E maiúsculo. Espírito Santo. Por isso que eu falei. Quando ele soprou os livros, eles se tornaram livros da verdade, porque eles foram, não era de interpretação do homem. Aliás, eu acho que eu vou gaguejar, mas Pergunta os homens da não aluna aí escreveram. é muito importante. A pergunta da aluna é muito importante. Veja só, Olha, eu ela... quero, antes que Ah, vocês entendam o que eu falei, né? O Espírito Santo soprou
eu assisti a aula e a professora Miriam falou sobre isso. Nos homens que escreveram os livros. Então, ela falou que ele insuflou, encheu. E a partir do momento que eles estavam inspirados, eles escreveram o que era a vontade de Deus. E aquela palavra se tornou a palavra da verdade. Não é isso? E eles transmitiram para outras pessoas. Então, a palavra não é de particular interpretação humana, mas sim foi inspirada pelo Espírito Santo, que tornou a palavra verdadeira. Foi isso que eu entendi. Ele soprou e o livro se tornou o livro da verdade. O livro foi depois de escrito, né? Ele não soprou e apareceu o livro assim, né? Do Não, nada. ele soprou nos escritores. Nos Muito escritores. bem. E os escritores passaram a escrever os livros. Passaram o livro da Foi verdade, assim que que é você entendeu, conhecido como a aluno? palavra de Muito Deus. bem. Ela falou apenas assim, se tornou. Na verdade, pela inspiração do Espírito Santo, eles escreveram da parte de Deus, através do Espírito Santo, palavras que são verdade, não é que eles se tornaram verdade, né? Uma vez que houve inspiração, aquelas palavras escritas são de autoria do próprio Deus, a inspiração do próprio Deus, usando os seus servos que escreveram a palavra. Certo, agora eu não sou mais aprendiz, agora eu vou fazer o papel da orientadora pedagógica, certo? Muito bem. Seja bem-vinda, professora Miriam. Muito bem, muito obrigado. A você, caro professor, Santifica-os professora, pela que palavra, e a tua palavra está, é verdade, né? que está nos acompanhando, esse momento que aconteceu, essa situação agora, o aluno tentou transmitir o que ele entendeu, e realmente ele entendeu algo bem interessante, não é isso? Então, o que os professores fizeram, o professor Raniel, o professor Otoniel, foi muito interessante, porque eles aproveitam o conhecimento prévio do aluno e eles não desprezam aquele conhecimento. Eu me enrolei um pouco, demonstrei que eu estava um pouco nervosa, não é isso? Mas eles aproveitam o conhecimento prévio do aluno, explicam a aula e o aluno se acha o máximo, porque ele estava entendendo um pouco e ele aproveita para aprender um pouco mais a partir daquilo que ele já sabe. Certo? Perfeitamente. Vamos caminhar para o nosso Vamos final. caminhar. Vamos lá? A gente É, agora demonstrou como é que funciona. Você, professor, está compreendendo melhor, porque viu na prática como é que funciona isso, né? A roda de conversa não quer dizer que só porque há aluno interativo que eu vou fazer uma roda de conversa. Uma roda de conversa, de vez em quando, também é convida todos interessante. os tipos de aluno a participarem, né? A interferirem na aula. Essa interferência ela é bem-vinda, porque vai deixar a coisa mais acalorada, né? As pessoas se sentirão participantes da lição. Isso é importante. Eu E o queria só para a gente professor, encerrar, mas diga, é, professor. professor, ele vai conseguir detectar na roda de conversa o aluno interativo, certo? Por essas É muito características que a importante. gente tratou Isso, por aqui, né? essas características. Perfeitamente. Mas, assim, só para a gente caminhar para o nosso fim, E uma coisa, antes do fim, só fazer uma colocação. Mas uma pois coisa não. também que eu vejo que o professor também tem que fazer, apesar de entender e realmente não deixar o aluno com dúvida, não deixar que haja vamos dizer assim, atrapalhe a aula no todo e no final das contas você não dá a aula e tira suas dúvidas, né? Se você vê que o aluno está realmente com dúvida, você faça o quê? Chame ele, depois, em especial, pode marcar um estudo fora parte com os novos convertidos só para tirar dúvidas, entendeu? Porque a lição também ela tem que ser dada, ela tem que ter seus pontos principais, porque senão o aluno vai sair com mais dúvida de que quando chegou na aula, é assim? Eu entendo dessa Sim. forma. É uma coisa importante, isso que você falou, de parar para ouvir o aluno, né? Às vezes a gente também está tão ansioso para dar a aula e passa por cima do aluno igual um rolo compressor, né? Então, parar para ouvir, para ver se até a gente entendeu mesmo a pergunta, porque, citando isso como exemplo, ela me perguntou sobre as manifestações e eu não entendi que ela estava procurando o termo teofania, e o professor
Otoniel foi bem e capturou a ideia, né? E isso E nem acontece também. Nós, sempre, E professores, nem depois sempre de algum entendemos tempo nem a pedra. pensando, sempre viu? nós Capturei conseguimos depois de um tempo. entender. Eu fiquei voando, ele também. Isso é assim mesmo. É isso mesmo, professor Miriam? Acontece Isso assim mesmo, né? mesmo. Nem sempre você consegue entender ou o aluno se expressa de uma forma clara a ponto de que você veja a Isso, necessidade dele, é a isso mesmo. dúvida dele realmente, A porque mesma eu, dificuldade que eu senti aqui, eu sinto quando estou dando aula também. Às vezes ele está tentando perguntar, você não entende bem o que ele está perguntando, mas a gente não pode desprezar e nem deixar para lá, passar por cima. A gente tem que entender realmente e aproveitar, né? Aproveitar o conhecimento prévio do aluno e continuar direcionando a aula, não é isso? isso mesmo. Outra coisa que nós devemos fazer é tratar situações que deixem os alunos realmente com a mente acesa. Por exemplo, o tópico 3, que fala sobre o Consolador. Muitas vezes, tem muitas pessoas, muitos alunos, que não vão compreender assim, de repente, sobre a questão do Consolador. Então, você pode, numa roda de conversa, pedir para eles falarem alguma coisa sobre as situações, como Consolo, né? eles, sabe, Quando é que eu vou consolar alguém? isso, como Será que eles o se significado é só sentiram. esse de consolar, né? Porque no original é importante falar essas coisas no original. O presbítero Otoniel sempre nos traz esses termos com muita propriedade. Mas, por exemplo, ele falou de elos, né? E aqui o outro consolador é elos paracletos, Alô, né? Isso mesmo. Alo, elo, né? Alo isso, paracletos, que é também do Paracleto. grego, né? E que traz essa ideia do consolador, mas que também é uma pessoa que está ao nosso lado e também é alguém que nos Isso, defende. Então, esse conceito é muito importante, está até no hino 482, né? Olha Por só, Consolador, Deus, ajudador. Paracleto, o né? ajudador, o companheiro. Olha só, você pode aproveitar e conversar com o aluno segundo a seguinte forma. Vemos que quando Jesus fala para os discípulos que vai deixá-lo em breve, olha, vocês se preparem, porque em breve ele iria deixá-lo, não é verdade? Meus irmãos, professores, como será que aqueles discípulos se sentiram quando ouviram Jesus falar para eles que ele iria deixá-los em breve? Não é verdade? Então, você pode aproveitar esse momento, professor, e conversar com seu aluno. Quando você não tinha Cristo, às vezes nós sentimos um vazio na alma, que parece que a gente trabalha ou vai para um clube, outros bebem, e nada preenche aquele vazio, você se sente sozinha. E os discípulos, sabendo que Jesus ia partir, eu imagino que eles disseram: meu Deus, quem vai nos defender? Quem vai nos orientar? Parece que eles olhavam para todos os lados e não imaginavam para onde ir. Então, é um momento de você pedir para o aluno falar um pouco sobre suas solidões, na verdade, solidão, e Aflições, suas suas aflições, dificuldades, né? vazios. Ter cuidado para não vender um evangelho de facilidades, um evangelho de prosperidade, um evangelho que não tem dores de cabeça. E aí estamos indo na contramão do mundo. Como é que eu vou ter uma vida fácil se eu estou na contramão do mundo? Item 3.1 da lição. A importância do Paracleto, né, do Espírito Santo Consolador, defensor, aí traz a ideia daquele advogado, né, daquele que nos defende nas nossas causas, nos defende contra o mundo, né, porque estamos indo na contramão do mundo. E ele é nosso guia instrutor, que é o assim, já perto do encerramento da lição, fala sobre essa função de nos ensinar, né? O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, né? O Espírito Santo revela as coisas de Deus, ele nos faz compreender as coisas de Deus. Então, lá no início também da lição, fala sobre o selo. Ele lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, lição 1 e 2, ele fala que o Espírito Santo é nosso selo e penhor. Ele é uma garantia de Deus que ele vai voltar para nos buscar. Isso nos dá conforto por si só, mas ele é também nosso consolador, ele nos ensina, ele nos faz compreender as coisas de Deus. Ele quem sustenta o item 3.3, ele quem sustenta o mundo
e a vida, né? Ele penetra as profundezas, 1 Coríntios 2:10. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem todas estas funções, todas estas ações, né, como a gente falou aqui no tópico anterior. O Espírito Santo de Deus, ele tem personalidade e ele está conosco. É importante, né, como a irmã Miriam falou, que mais do que só um conhecimento técnico, teológico, a gente ter esse consolo, né, como novo convertido, como discipulado, que o Espírito Santo está comigo. Esse sentimento é muito importante de o professor passar para o aluno, e mais do que ele se preocupar em decorar os textos, é ele olhar no olho do aluno e dizer assim, Deus é contigo, querido aluno, né? O Espírito Santo de Deus está, e ele vai te orientar, ele vai te mostrar. Aí diz, a paz de Deus é o nosso árbitro. Quando você sente paz, você sabe que está no caminho da palavra de Deus, você está sendo orientado por Deus. Porque eu acho que é uma outra pergunta que o aluno interativo faria, né? Como é que eu sei que eu estou sendo guiado por Deus? Como é que eu estou sendo orientado por Deus? E de que maneiras eu posso saber? São todas perguntas que poderiam ser feitas, né? Essa lição é importante, irmão. Essa lição é importante porque talvez a gente algumas pessoas nem imaginam assim a importância dessa lição. O título dela é Crendo no Espírito Santo, né? Algumas pessoas não imaginam a importância dessa lição, mas uma das doutrinas mais atacadas nos últimos dias é justamente a divindade e pessoalidade do Espírito Santo. Então, o professor tem que, na minha visão, né? O professor ele tem que, além de ele fazer como vocês estão dizendo, ter experiência própria, comunhão com o Espírito Santo, no texto bíblico, eles têm que conhecer quem é esse Espírito Santo. Porque temos ventos de doutrinas, uma multidão aí, para justamente negar. E quando o novo convertido, principalmente que iniciou a fé, tiver uma dificuldade com relação a isso, ele pode deixar de crer na pessoa do Espírito Santo, ir para uma seita, passar a entender como uma heresia. E por isso tem que ficar bem claro o que é a personalidade do Espírito Santo, a sua divindade. O objetivo principal da lição é esse, né? Justamente, crer no Espírito Santo como pessoa e como Deus. Crer que ele é criador, crer que ele foi enviado à Terra, crer que ele regenera, crer que ele é um ser pessoal distinto na Trindade, mas também é Deus. E assim, é importante. Que ele tem sentimentos, que a gente justamente, pode magoá-lo. É porque existem os três elementos básicos, assim, encontrados nas Escrituras Sagradas, que vai provar justamente a deidade absoluta do Espírito Santo, que é a divindade, né? Aí são, primeiro, a declaração de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, se você pode mentir aos homens, o homem é um ser pessoal. Se pode mentir o Espírito Santo, ele só pode ser um ser pessoal. E, além do mais, o apóstolo Pedro vai dizer que mentiu também para Deus. É assim? Os atributos como a onipotência, onipresença. O Salmo 139 está lá dizendo, para onde fugirei de teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, são situações que vai incorporando na cabeça do novo convertido para ele entender quem é a pessoa do Espírito Santo. E outra coisa, então, no final, incentivá-lo a sempre andar no Espírito. Na verdade, o professor deve incentivar o aluno a andar no Espírito, mas ele vai perguntar o que o que significa andar no Espírito, não é verdade? Demonstrar segundo a vontade de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, demonstrar santidade diariamente, não é verdade? Porque isso ele vai abrir Gálatas capítulo 5 ali, versículo 18, sobre a obra da carne. Sim. O Espírito e a carne, esses se opõem um ao outro, então seria andar e logo fazendo após, a vontade de Deus. Versículos 22, né, o fruto, né? Justamente. O resultado de quem anda no Espírito é o no fruto. Espírito. Demonstrar esses textos para ele. Está sob dependência dele. E é isso, o mais importante para o cristão, é ele estar sob sua dependência. Se quando, a partir do momento que o cristão ele passa a estar dependente de Deus, do Espírito Santo, ele anda no Espírito, eu acho lindo isso, porque você sabe que os seres humanos eles costumam a visualizar o defeito das outras pessoas, mas quando ele está sob dependência do Espírito Santo, ele anda sob sua dependência, ele não consegue visualizar o erro dos outros, mas sim os seus próprios erros. Então, enquanto nós estamos
enxergando os erros dos outros, nós não estamos vivendo sob dependência do Espírito Santo, não estamos vivendo em santidade diariamente. Mas quando tudo incomoda, meu Deus, eu fiz isso que entristeceu a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Aí você fica o tempo todo incomodando os seus próprios erros. Você passa a não viver esperando a opinião dos outros ou ser visto por alguém, mas em saber, né? E aí vem a conclusão da lição, em saber que nós somos templo e morada, ele está morando dentro de mim, eu mesmo sozinho, eu não quero que ele se entristeça comigo. Eu quero que ele esteja em mim, que eu esteja andando segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Então, esse sentimento de pertencimento, né? Esse sentimento de estar abrigando o ser mais importante, que é Deus, dentro de você, é o que é mais importante nessa lição. O aluno ter essa consciência, não é verdade, professores? E que o Espírito Santo veio para fazer morada permanente. Permanente. Ele nunca vai nos deixar. Glória a Deus por isso. Ele que guarda os meus mandamentos, Jesus fala, né? Quem ama a ele guardaria os mandamentos, ele, o Pai, o Espírito, no caso, viria e fazia morada. Então, a importância de ter o Espírito dentro de si, né? Porque quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, diz a Bíblia. Amém? Perfeitamente. Gente, a gente vai encerrando por aqui, mais uma aula. Logo mais a gente vai estar aí na lição 10. Qual é o título da lição 10 aí, professores? Vocês estão com a lição bem facinho na mão aí, que é a nossa próxima aula. A lição de número 9 vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que é com a equipe... A 10 é crendo na Santa Igreja Cristã, 10. E a 10 é crendo na Santa Igreja Cristã, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. A importância da Igreja do Senhor. Pois bem, será assunto da nossa próxima aula. A gente, mais uma vez, saúda os amados irmãos e deseja que o Senhor Deus te acompanhe, te ajude na sua aula, na sua preparação de aula. Contem sempre conosco. Vamos juntos nessa jornada até encerrar o ciclo, né? Debaixo da proteção e da mão de Deus. Um abraço a todos os professores, irmã Miriam, presbítero Otoniel também. A paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Amém. Também agradeço. Não se esquecer, irmão. Dá o like, né? Compartilhar a mensagem com todos os grupos aí, para que eu... Outra coisa, não se esquecer isso, né? Dicas e orientações pedagógicas também estão aqui. Você pode baixar, certo? E desenvolver com seu aluno na sala de aula. Tenha uma ótima aula. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor.